Ou seja, quem é isso? Tá? Ou seja, φ de x é o quê? É x, que é mais c elevado a menos x, é uma constante, menos a constante é uma constante, mais d, qualquer que seja o x real. E está aqui a solução geral, porque essa sequência de implicações não introduz soluções estranhas, porque todas são reversíveis. Qualquer implicação é reversível. Tá aí. Então pronto, está aqui a solução geral. Qualquer solução é dessa forma. É x mais c elevado a menos x mais d. Então está aí a solução geral da sua equação diferencial. Tá? Então é um exemplo aqui. Aí, indo ao encontro do que você falou, né? Mas menos uma constante é uma constante, cara. O sinal é bom também. É constante. É. Tá. Eu quebrando a cabeça aqui. Agora, observe uma coisa. Tem um negócio interessante que você tem que observar nas equações homogêneas. Isso é fundamental, tá? Que é o seguinte, ó. Sejam I contido em R 1 no intervalo aberto, P de em R, Q de em R e R de em R, funções contínuas e a equação diferencial linear homogênea. Homogênea, isso daqui. F do... desculpe. E Q de em R, funções contínuas, e a equação diferencial linear homogênea, F duas linhas de x mais P de x, F de x mais Q de x, F de x igual a zero. Não tem R, tá? Não tem R. Homogênea, tá? Tá aí. Quer dizer, tem R. R é a função nula. R é a função nula. Então você tem as seguintes observações. Se φ e π são soluções da equação diferencial linear homogênea, dessa equação aqui, então, vamos ver quanto é que dá a derivada segunda de φ mais πc em x, mais P de x, vezes a derivada primeira de φ mais πc em x, tá? Mais Q de x, vezes a derivada de φ mais πc em x. Quanto é que vai dar isso?
Isso vai dar. Derivada segunda da soma é a soma das derivadas segundas. Mais P de x vezes. Derivada primeira da soma é a soma das derivadas primeiras. Em x. Mais Q de x vezes. E φ mais πc em x. É φ de x mais π de x. Essa é a definição. Só que aqui eu posso juntar, agrupar o seguinte. Agrupar o que tem φ. Então fica φ duas linhas de x, mais P de x, φ' de x, mais Q de x, φ de x. Mais, vamos agrupar o que tem πc. Então vai ficar φ duas linhas de x, mais P de x, πc de x, πc duas linhas, né? Mais Q de x, πc de x. Acontece que a minha hipótese é que φ e πc são soluções da equação diferencial linear homogênea. Se são soluções, isso aqui é zero, isso aqui também é zero. Ou seja, eu tenho 0 mais 0, que dá 0, e isso vale qualquer que seja o x pertencente aí. Isso diz o quê? O que é que se diz? Quando eu olho daqui e chego aqui a 0, o que é que se diz? Que a soma de φ com πc é solução. É exatamente o que está dizendo. Isto diz o quê? Que φ mais πc é solução da equação diferencial linear homogênea, da mesma equação. Ou seja, a soma de duas soluções de uma equação diferencial linear homogênea também é solução, tá? Se lambda é um número real e φ é a solução da equação diferencial linear homogênea, tá? Então, vamos ver o que é que acontece com... Então, derivada segunda de lambda φ em x, mais P de x vezes a derivada primeira de lambda φ em x, mais Q de x vezes lambda φ em x. Derivada segunda de lambda vezes uma... Derivada segunda de uma constante vezes φ é lambda vezes a derivada segunda de φ em x, mais P de x vezes, né? Quem é a derivada de lambda vezes φ em x? É lambda vezes a derivada de φ em x, mais, isso aqui fica aqui de x vezes lambda vezes φ de x. Aí eu coloco lambda em evidência, isso aqui fica lambda vezes quem? Derivada segunda de φ em x, mais P de x vezes a derivada primeira de φ em x, mais Q de x vezes φ de x. Ora, eu estou assumindo que φ é solução. Então isso aqui é quanto? É zero. Então isso aqui dá lambda vezes zero, que é zero, qualquer que seja o x pertencente aí. Isso diz o quê, hein?
que lambda φ é a solução. Isto diz que lambda φ é o quê? É solução de quem? Da equação diferencial. Veja que a função nula é solução. Porque se lambda for zero, lambda vezes φ. Tá certo? E tem solução, o sistema tem solução nessas condições, a equação tem solução. Mas pode olhar, a função nula é a solução. Tá certo? Vou botar aqui, ó, faço aqui. A função nula com domínio I, tá? Com domínio I, ó. A função nula com domínio I, a função que vai de I em R, que é zero em todos os pontos, é solução da equação diferencial linear homogênea. Por quê? Porque quanto é a derivada segunda da função nula? Zero. A derivada primeira da função nula? Zero. Isso aqui dá zero. A função nula vezes Q? Dá zero. Então, a função nula é solução. Isso só vale, essas observações, essas três observações, elas só valem para as equações diferenciais lineares homogêneas de segunda ordem. De primeira ordem também vale. O quê? O conjunto solução é um subespaço do espaço das funções com domínio I duas vezes diferenciáveis. Tá certo? Cuidado, ó. É porque o conjunto solução, quem é o conjunto solução dessa equação? É o conjunto, né? É um conjunto de funções duas vezes diferenciáveis. Tá? O conjunto solução é um conjunto de funções duas vezes diferenciáveis. E esse conjunto é subespaço vetorial do espaço vetorial das funções com domínio I, que são duas vezes diferenciáveis, tá? Da álgebra linear. De fato, a equação é dita linear, por quê? Porque quando você pega, tá? Você pega, ó, a parte da equação que não tem o R, a parte da equação que só tem o, diga. Aonde? Aqui é derivado. Derivado. Tá faltando. Quanto tempo aí? 13. Olha aqui, ó. Tá? Se você pega, ó, tá? Se você pega W, o conjunto das funções que vão de I em R. Isso aqui quer dizer o quê, hein? Conjunto das funções com domínio I e contra domínio R. Conjunto todas as funções que vão de I para R. E você pega V, o conjunto das funções pertencente a W, conjunto formado por cada função de W, tal que F é duas vezes diferenciável, tem derivada segunda. E você vai pegar a seguinte transformação linear, T de V em W, que faz o seguinte, usando isso aqui, ó. Estou nessas hipóteses aqui. P, Q são funções contínuas. Então você pega T de F igual a derivada segunda em F, mais P vezes a derivada de F, mais Q vezes F. Isso aqui é uma transformação linear. Por quê? Tá? Qualquer que seja F pertencente a V. Então, se você pegar T de F mais G, você pode olhar que é T de F mais T de G. E T de lambda F é lambda vezes T de F. Por isso é que é chamada equação diferencial linear. Porque essa parte da equação que não tem o R,
que é homogênea. Né? A equação homogênea associada, essa parte do lado direito, é uma transformação linear do espaço W em V. E o núcleo dessa transformação linear, quem é? É o conjunto de solução da equação diferencial linear homogênea. Da equação diferencial linear de ordem 2 homogênea. O núcleo. Tá? O núcleo. O núcleo dessa transformação é a solução. Por isso que o conjunto de solução é um subespaço. O núcleo é subespaço. Mas aqui eu demonstrei. A soma, ele é fechado para a soma, ele é fechado para o produto por escalar. Como ele não é vazio, ele contém um vetor nulo, é um subespaço vetorial. Tá? Daí é isso aí que tem. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. É no caso que ele economizou, que ele já tinha dado um conteúdo na aula passada. Vai parecer que passou tudo bom. Nada, eu achei. Ó. Olha aqui. A aplicação do teorema de existência e unicidade, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó, olha uma aplicação aqui. Ó, se aproveitar, ó, nós vamos para ver isso aqui. Se φ de 0 mais infinito em R é solução da equação diferencial linear homogênea. Da equação diferencial linear homogênea. F duas linhas de x mais, dupla a mesma coisa, raiz quadrada de x vezes f' de x, mais f mais x, f de x, mais x, mais x, f de x igual a 0, e φ de 0 é igual a φ' de 0, que é igual a 0, então o que é que você conclui, hein? O que é que você conclui? Vamos lá. Será que você concluiu? O que é que você consegue concluir daqui? Primeiro que as soluções, elas têm domínio 0 mais infinito. Por quê? Porque esse é o domínio comum e máximo aos domínios das três funções. Qual é o domínio da P? Qual é? 0 mais infinito fechado. Qual é o domínio da Q? Os reais. Qual é o domínio da R? Os reais. Pega a intersecção dos três domínios. Dá um intervalo 0 mais infinito. Ou seja, as três funções, tá certo, tem domínio 0 mais infinito. Então, tá aqui, ó. Eu sei que tem solução com domínio nesse intervalo. Então, se φ de 0 mais infinito em R é solução desta equação e satisfaz essa igualdade, qual é a conclusão que você chega? Qual é? Me dê a conclusão aí. O que é que você conclui? É interessante isso aí. Hã? A função nula é a solução dessa equação e satisfaz essa igualdade. Então, qual é a conclusão? No caso da solução que satisfaz essa solução nula para aquele
Qual é a conclusão, então? Me diga. Se φ é a solução dessa equação, satisfazendo esta condição, então qual é a conclusão? E a solução nula. É uma solução. A φ então, φ de x é zero, qualquer que seja x, pertencente a zero mais infinito. Por quê? Exatamente, é porque é o seguinte, porque a função nula é solução dessa equação e satisfaz essas duas condições, mas só há uma solução desta equação satisfazendo essas condições. Então, se uma função é solução e satisfaz essas condições, ela tem que ser a função nula, porque a função nula é a solução desta equação satisfazendo essa condição. Entendido? Tem que saber usar esse teorema. Espera aí, eu vou já encerrar mesmo, então vou. Entendido? Então a conclusão é essa. A função tem que ser a função nula. Diga. Se eu colocasse φ de A igual a φ' de B igual a zero, ainda continuaria com essa conclusão? Quê? Φ de A igual a φ' de zero. Espera lá, mas você está mudando você está mudando o quê? Você está mudando a condição inicial. Você está com a condição inicial e aí é outro resultado. Mas Hã? eu forçasse φ de A igual a φ' de B igual a zero. Φ de A. A tem que ser o mesmo A. Φ de A igual a φ' igual a zero. Cuidado, a condição é o quê? O X tem que ser o resultado. É Φ de A igual a B, Φ' de A igual a C. Só tem uma solução nessas condições. No caso, se eu trocasse em vez de zero, eu colocasse A, ou φ de A igual a φ' de A igual a zero, continuaria tendo essa conclusão que a φ teria que ser a função nula. Como é? Se eu trocasse em vez de zero, eu colocasse A, continuaria tendo essa conclusão. Φ de A igual a Φ' de A igual a zero, com A aqui dentro. Com A aqui dentro, continuaria tendo a condição. Por exemplo, se eu colocasse, ó, Φ de 1 igual a Φ' de 1 igual a zero. Continua tendo a conclusão. Φ de 1 igual a Φ' de 1 igual a zero. Então o Φ tem que ser zero. Tá certo? Entendeu? Porque só tem uma solução que no ponto 1 é zero e a derivada no 1 também é zero. Entendido aí? Só tem essa. Tá? Pronto. Pode encerrar aí.